Nós vamos então dar continuidade ao estudo bíblico sobre a expiação, a doutrina bíblica da expiação, do sacrifício vicário, expiatório de Jesus, Cristo nosso Senhor e Salvador. A expiação, ela foi realizada de uma vez por todas. Carta aos Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Versículo 27. Vamos ler o 26 e 27 para entendermos. Hebreus, capítulo 7, versos 26 e 27. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, sacrifício vicário, expiatório de nosso Senhor Jesus foi uma única vez. Aleluia. Não como acontecia na lei, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que oferecer sacrifício todos os dias, uma vez por ano está no Santo dos Santos, todas as vezes, repetidamente. E tinha que oferecer dois, ele tinha que oferecer pelo pecado deles, para depois então oferecer pelos pecados do povo. Então, Cristo Jesus não precisou de dois sacrifícios, pois ele se ofereceu uma única vez, não pelos pecados dele, pois ele era inocente, como diz o próprio texto, que ele é imaculado, santo, separado dos pecadores. É um cordeiro puro, imaculado, sem nenhum pecado, dolo nenhum, houve nos seus lábios, diz o apóstolo Pedro. O homem perfeito, se sacrificou por nós. Esse é o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. O sacrifício perfeito, o único sacrifício. Na mesma carta de Hebreus, no capítulo 9, verso 24, diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferece muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, Jesus morreu uma única vez para salvar-nos do nosso pecado. O pecado de muitos, ou seja, não é de todos, mas de muitos. Por quê? Porque muitos vão ser punidos no inferno pelos seus pecados, porque não aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, por isso que está dizendo que ele morreu para tirar o pecado de muitos. Quem são esses muitos? São aquela multidão que ninguém pode enumerar que estará no céu. Esses são aqueles pelos quais o sangue de Jesus, o sacrifício dele, foi completo e perfeito para perdoar os seus pecados. Hebreus capítulo 10, é o que nós lemos aqui agora. A expiação, ela faz com que nós sejamos aceitos por Deus. Efésios 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo é o 5. Efésios 5, 2. Olha lá.
e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheio de suave. Ou seja, o sacrifício dele foi para que nós fôssemos aceitos por Deus. Aleluia. Foi um sacrifício aceitável a Deus. O sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A expiação também, Meu Deus. ela oferece para nós reconciliação com Deus, efetuada por meio da expiação. A reconciliação, nós novamente podemos ter relacionamento com Deus. Romanos capítulo 5, no verso do número 20. Romanos capítulo 5, no versículo do número 20. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, verso do número 20. Romanos 5, verso 10. Desculpa. Romanos 5, 10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a expiação, sacrifício de Jesus, trouxe para nós reconciliação com Deus. Reconciliação com nosso Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo de número 13 ao 17, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, a morte na cruz de Jesus, a expiação, o sacrifício dele que, eu repito, não foi exemplar, mas foi expiatório. Foi o sacrifício no lugar de outro, no favor de outro. O sacrifício de Jesus, a morte dele, trouxe para a humanidade a oportunidade da reconciliação com Deus, para aqueles que aceitam esta oferta, que creem neste Jesus, que obedecem a este Jesus, eles recebem a reconciliação, são filhos de Deus, são reconciliados com Deus. Eles que eram inimigos de Deus, pois a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas a partir do momento que há fé em Jesus, que há arrependimento segundo o Evangelho, novo nascimento, reconciliação com Deus. Então, essa é a maravilha do Evangelho. Colossenses 1, verso 20 ao 22. Colossenses, capítulo de número 1, verso 20 ao 22, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, e agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então a morte de Jesus trouxe para o homem a oportunidade da reconciliação. Reconciliação para os judeus, para os gentios, a reconciliação.
acesso a Deus por meio da expiação. Hebreus capítulo 10. Então nós temos acesso a Deus por meio da expiação. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 20. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, ele está falando do caminho que Cristo abriu pela sua morte, pelo seu sacrifício ao santuário de Deus, ao santíssimo lugar, onde o véu dos abismos se rasgou. Hoje todos podemos ter acesso a Deus por meio da morte de Cristo Jesus em ressurreição. Temos acesso a Deus por meio da expiação. Temos o perdão dos pecados através da expiação. Evangelho de João, capítulo 1. Olha quanta coisa está relacionada à morte de Jesus. A expiação, o sacrifício dele em nosso lugar. A remissão de pecados, o perdão. João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele nos comprou novamente para Deus. Romanos 3º capítulo, também vai dizer assim, Romanos 3º capítulo, verso do número 25, diz assim: o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Propiciação nada mais é do que o perdão, para oferecer o perdão, a remissão para aqueles que têm a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele oferece o perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer a mesma coisa. Olha lá. 1 João 1, versículo de número 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos nas trevas, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? Não. Se andarmos na luz, se buscarmos a Deus, se andarmos de acordo com o Evangelho, nos arrependendo, tendo comunhão, o sangue de Jesus vai nos purificando diariamente. Todos os pecados que cometemos diariamente, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que a Escritura aqui está falando, porque mesmo se eu e você andarmos na luz, ainda continuamos com muitos pecados, em pensamentos, em palavras, e o sangue de Jesus vai nos purificando diariamente, e o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando de glória em glória, até sermos a imagem plena do Senhor. É a santificação. Então, aqui nós vemos a doutrina do perdão, e também tem a doutrina da santificação, que o cristão cada vez mais, ele não tem que regredir, mas progredir, crescer na graça e no conhecimento. Então, interessante isso. Através da reconciliação, nós temos justificação. Justificação. Através da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, justos aos olhos de Deus. Romanos 5, para complementar somente, no versículo 9, nós acabamos de ler, Romanos 5, vamos ler novamente, diz assim, Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, pela sua morte, seu sangue derramado, seu sacrifício, sua morte expiatória, vicária, seremos por ele salvos da ira. Então a justificação ocorreu pela morte de Jesus, a qual ele trouxe para nós a justiça de Deus. Aleluia! A justiça de Deus caiu sobre ele, para que a justiça dele, Jesus, caísse sobre nós, e o nosso pecado caísse sobre ele. É como se houvesse uma troca, né? Nossos pecados foram colocados em Jesus, e a justiça dele colocada em nós, através da justificação. Olha que interessante, muita gente não sabe isso. Muita gente tem anos de cristão, de evangelho, não sabe o que é justificação, o que significa a doutrina da justificação. Nós estudamos Romanos, quase metade do livro fala sobre isso, justificação. E quase todas as cartas de Paulo falam sobre esse tema, a justificação. Tudo ocorreu através da morte de Cristo Jesus, onde o Pai manifestou o seu amor, amando o mundo para entregar seu Filho em nosso lugar. E manifestou sua justiça e sua ira também, no seu próprio Filho, moendo ele na cruz, fazendo enfermar, o castigando, para que trouxéssemos a paz novamente com Deus. Porque esse é o preço do pecado. Deus é um Deus que é amor, mas é justo, é justiça, é misericordioso, mas é santo, sem nenhum pecado. Então, como conciliar essas coisas? A cruz, a morte na cruz. Lá mostra o amor de Deus e a ira de Deus. Lá mostra a misericórdia de Deus com o pecador, mas a justiça de Deus contra o pecador, que foi derramado em Jesus também. Então é interessante, é um mistério, é algo, Paulo chama o mistério do Evangelho. Paulo fala em 2 Coríntios que é a glória do Evangelho. 2 Coríntios 4:4 diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória do Evangelho de Cristo. Então, esse é o Evangelho. Que Deus possa abrir a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nossos olhos, para cada dia mais mergulhar nesses mistérios, nessa maravilha do Evangelho de Jesus. A palavra, né? Paulo também chamava a palavra da cruz, quando ele fala lá em 1 Coríntios, quando eu fui ter convosco, eu não preguei palavras de sabedoria humana, nem persuasão, mas a minha palavra foi a palavra da cruz, a pregação da cruz. O que era a cruz? Ele está falando de cruz madeira? Não. Ele falava dessas coisas, da morte de Cristo, o sacrifício dele que trouxe para nós salvação, libertação do pecado e tantas outras coisas. Então, temos a justificação. O que mais nós temos? A santificação. Santificação por meio da expiação. 2 Coríntios 5. Então não tem essa. Jesus morreu por mim na cruz, então eu vou pecar, vou viver no pecado, vou viver na lama do pecado. Quem pensa assim, precisa conhecer a palavra de Deus. 2 Coríntios 5:15. Diz assim. Olha, essa é forte, hein, pastor? 2 Coríntios 5:15. Essa é uma cajadada em nós. Olha lá. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. É o famoso ditado, a famosa palavra de Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, todos os dias. Então é isso, ó. Cristo morreu para nos salvar, é verdade, para nos fazer justiça, acesso a Deus, perdão dos pecados, justificação, para nos trazer de volta à família de Deus. Mas ele também morreu para que nós morramos para o mundo, para o pecado, para nós mesmos, para que vivamos por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Meu Deus, sejamos então seus discípulos, seus seguidores. Então essa é a santificação.
É andar como Cristo andou, é buscar seguir as pisadas do Mestre, tomar a cruz e seguindo, andar como ele andou, nas suas pisadas. Não está falando aqui de uma norma de conduta de igreja, não está falando aqui de uma regra que você tem que orar 3 vezes por dia, em determinadas horas, fazer jejum em um dia da semana, fazer isso, fazer aquilo. Não são normas religiosas, é uma norma de 24 horas. Você tem que procurar andar como Cristo andou. Essa é a norma. Tem gente que acha que a santificação é você fazer algumas coisas. Se eu estiver orando, eu estou me santificando. Se eu estiver jejuando, eu estou me santificando. E a pessoa acha que já está santa por fazer essas coisas. Mas a Bíblia diz que a santificação é andar como Jesus andou. Não só orando, não só jejuando, não só lendo a Bíblia, mas muito mais que isso, amando o próximo, sendo humilde, sendo manso, sendo submisso, sendo um marido na casa, que honra a família, sendo um filho que honra pai e mãe, sendo um bom funcionário, etc. A santificação é isso, é uma vida separada do pecado, em todas as áreas. Não somente seguindo as regras eclesiásticas, mas é muito mais que isso, porque se fosse só isso seria fácil, né? Eu tenho que orar 3 vezes por dia, para na igreja à noite, ter um certo modo de vestir, já está bom. A maioria das igrejas é esse legalismo somente. Eles acham que ser santo é seguir essas normas, mas a santidade, ela abrange todo o ser. A vida familiar, a vida conjugal, a vida profissional, a vida ministerial. Aleluia! É isso que a palavra de Deus está ensinando aqui. Efésios, eu não vou nem ler, mas Efésios capítulo 5, verso 26, 27 diz que Cristo morreu pela igreja para santificar, para deixar pura, sem mácula, sem ruga, para apresentar a Deus ela irrepreensível. Em Tito capítulo 2, versículo 14, vamos ler lá. Tito capítulo 2, eu não estou lendo nem todas as bases bíblicas que tem aqui, isso aqui é um monte. Amém. Cada tópico eu estou lendo umas 2 ou 3 no máximo. Tito capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz sobre a expiação, o sacrifício de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, ou seja, Jesus se deu a si mesmo por nós, se sacrificou por nós. Isso é a expiação, para nos remir, ou seja, perdoar, nos remir de toda iniquidade, o que nós já vimos, e agora a santificação lá, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então a santificação também abrange boas obras, ajudar o próximo. A santificação abrange purificar a si mesmo, um povo especial, ou seja, um povo que não é igual ao povo do mundo, um povo que vive para a glória de Deus. Eu vejo esse povo na história da igreja, eles morriam cantando. Amém. Eles morriam queimados cantando. Eles se convertiam a Cristo. Muitos deles eram deserdados pelos romanos, perdiam todos os bens materiais, mas eles continuavam seguindo a Cristo. Então, esse é o cristianismo. Esse é o alvo de nós seguirmos a Jesus, da santificação. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, santificação nessa terra nunca será perfeita. Sempre tem coisas que temos que fazer melhor do que fizemos ontem ou agora. Sempre tem coisas a ser melhoradas. Sempre tem sentimentos a serem aperfeiçoados, melhorados, e sentimentos também deixados e mortificados e crucificados. Então, o pecado nada mais é do que uma malequita na nossa vida, os pecados que nós cometemos. E a ordem de Deus é a mesma ordem que foi dada para Saul, é para exterminar tudo. Não é para ter pena desse ou daquele, mas é para exterminar todos os pecados. E o pecado foi o que fez Jesus morrer na cruz. Então, se nós unirmos ao pecado, nós estamos automaticamente crucificando Cristo novamente. Nós somos aqueles pelo qual motivo fez Jesus morrer naquela cruz. Foi com nossa culpa, nossa causa. Então, todas as vezes que cometemos os pecados, nós automaticamente estamos dando mais ênfase ao pecado do que à morte da cruz. O pecado é
pior do que o inferno. Os puritanos diziam isso. O pecado é pior do que o inferno. O que alimenta as chamas do inferno é o pecado. O pecado é pior do que o inferno. Porque Meu Deus. Não existiria inferno. Né? E o inferno em si mesmo não é um pecado. Porque é uma criação de Deus. É um lago de fogo e enxofre. O inferno não peca. O inferno é criação, né? Não aqueles que estão lá dentro. Mas o pior é o pecado daqueles que estão lá dentro. É pior do que o próprio inferno. O pecado. O pecado que gera morte. Por que todos nós morremos? Por causa do pecado. O preço do pecado é morte. Por que Cristo morreu? O preço do pecado é morte. Mas ele não pecou? O preço que ele pagou foi nosso. Por isso ele teve que morrer também. Só que ele ressuscitou depois de ter dito. Todos aqueles que creem em Jesus morrerão e ressuscitarão. Salvo aqueles que estiverem na beira do arrebatamento. Né? Eles não verão a morte, mas serão arrebatados. Então, é interessante. Através da expiação nós temos a redenção. Mateus capítulo 20, verso 28. Glória a Deus. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus veio para morrer na cruz e dar a sua vida para resgatar as nossas vidas. O que é o resgate? Está dando uma enchente, o bombeiro vai lá e resgata a pessoa da enchente. E está salvando a vida dela da morte. Né? Então Jesus veio para nos resgatar do quê? Do pecado, do mundo e do diabo. Ele veio para nos resgatar do nosso pecado. Ele veio para nos resgatar e nos trazer de volta a Deus. É o resgate, a redenção. Ele veio para nos comprar novamente para Deus. Apocalipse 5, 9. Apocalipse 5, 9. Diz assim. E cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então Cristo, com o seu sacrifício, sua morte expiatória, comprou o povo para Deus, de todas as tribos e países dessa terra. Não está dizendo que todos do Brasil vai ser salvo, mas está dizendo que um povo dentro do Brasil vai ser salvo. Amém. Um povo dentro da tribo indígena vai ser salvo. Um povo dentro daquela ilha que ninguém conhece vai ser salvo. Pelo menos um de cada tribo, língua, povo e nação que houve nessa terra vai ser salvo. Essa é a promessa. Todas as línguas estarão lá para louvar o nome do Senhor em salvação da graça de Deus. Povos de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, nação é país. Povo pode ser um povo que não é uma nação. Tribo fala mais de índios, várias tribos. Línguas, idiomas. Só na Índia existem mais de 800 dialetos falados. Então, línguas de índio, nós estudamos aqui na colonização do Brasil, existia centenas de línguas que os índios falavam. Cada tribo tinha sua língua, né? Tupi-Guarani, eu nem lembro os nomes, era um monte de nomes. Então, Cristo comprou um de cada um desses, pelo menos um foi salvo. E essa é a maravilha do Evangelho. A expiação livrou os cristãos do poder. Do poder do quê? A expiação nos livrou do pecado. Romanos 8, 6. É por isso que Jesus disse em João 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos 8.
Romanos 8,3 diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Cristo nos livrou do poder do pecado. 1 Pedro também vai dizer assim, 1 Pedro, capítulo número 1, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, Meu Deus. mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Cristo morreu na cruz, nosso Senhor, para livrar os cristãos do poder do pecado, do poder do mundo também. Gálatas 1, o mundo, a Bíblia diz em João, 1 João, que o mundo jaz no maligno, vale a pena lembrar disso. Vale a pena lembrar também que Tiago 4,4 diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O apóstolo João, na sua carta, também diz que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E vale a pena lembrar que nos Evangelhos Jesus disse que nós não somos mais deste mundo, mas somos escolhidos por Deus. E nesse mundo teremos aflições, mas era para ter bom ânimo. João também disse em 1 João 5 que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Então, nós estamos aqui para vencer o mundo. Gálatas 1,4. Tudo isso através da morte de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a sua boa vontade, a vontade de Deus nosso Pai. Então ele morreu na cruz, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do mundo, presente século mau. Esse é o mundo em que nós vivemos, desse século. E quem lê a Bíblia daqui 100 anos vai ter outro século mau. Todos os séculos são maus, é isso que a Bíblia está dizendo. Não existe século bom, tempo dessa terra que será um tempo bom, pois o homem, ele vive em constante e progressiva rebelião contra Deus. Cada vez, em vez de decair, está crescendo mais. Cada vez que o tempo vai passando, vai piorando cada vez mais. O amor da maioria vai se esfriando cada vez mais. Por quê? Porque a iniquidade no mundo cada vez se multiplica mais. É isso que está acontecendo. Mas a morte de Cristo nos dá poder para viver nesse mundo em santificação, em obediência a Deus. E aqueles que nascerem agora, no dia de hoje para frente, vão viver dias mais negros do que nós vivemos. E assim a geração cada vez vai mais em decadência. Infelizmente, é a profecia que está se cumprindo. Gálatas 6, verso 14, diz assim: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a hora que eu vou ler. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 14. Comprar um gravador de voz, aí vai atrapalhar. O celular dá para atrapalhar. Então, o mundo, Paulo está dizendo, está crucificado para mim. O mundo. Eu não vivo mais para o mundo, mas eu vivo para Cristo. Pela cruz de nosso Senhor. Então, nós vimos na primeira parte o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Cristo, o amor de Deus, o amor de Cristo, mas aqui nós estamos vendo também que a cruz é muito mais do que isso, ela liberta-nos do viver pecaminoso. Pois o que adiantaria o Senhor perdoar os nossos pecados, mas não nos salvar da vida pecaminosa? O que adiantaria? O que adiantaria a morte de Cristo na cruz? Perdoar nossos pecados passados, mas não nos dá suficiente poder para viver no presente mundo de uma maneira sensata, santa, piedosa, justa, sobriamente,
como determina as Escrituras, como o próprio Evangelho em si. Esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo que é pregado, muitas das vezes, em muitos lugares. Por o Evangelho de Jesus mostra que ele morreu na cruz para nos salvar e nos dar uma nova vida. Meu Deus! É isso que mostra. Meu Deus! Cristo morreu na cruz e livrou os cristãos do poder do pecado, do poder do mundo e do poder do diabo. Colossenses capítulo 2, verso de número 15. Colossenses 2, versículo 15, diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, através da cruz, Jesus derrotou os demônios, o diabo, humilhou, despojou, arrancou o poder que eles tinham para influenciar o homem. O homem salvo, é claro, pois enquanto o homem não é salvo, ele continua debaixo da tutela de Satanás. Enquanto o homem não se arrepender, ele continua sendo servo do diabo, filho do diabo, pai da mentira. Mas quando ele se converte a Cristo, ao Evangelho, arrepende-se dos pecados, então o Espírito que trabalha nele, ele já é livre do poder do diabo. Meu Deus! Meu Livre Deus! do poder. João disse isso. O que João disse na 1 João? Aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lê, toca. E se tentar tocar, tem a permissão de Deus, como foi o caso de Jó. Jó. Mas é uma outra história também. Os cristãos glorificam a Deus pela morte na cruz. 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós somos comprados por Deus, através da expiação, por Cristo, para glorificar a Deus pela expiação, pela morte de Cristo na cruz. Então nós temos o dever de glorificar a Deus com o nosso corpo. Aleluia! Glória a Deus! Nós celebramos por esse sacrifício maravilhoso de Jesus. Romanos 5. Os cristãos regozijam-se em Deus pela expiação. Romanos capítulo 5, verso 11, diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós alegramos, nós gloriamos por esta majestade. Em Apocalipse 5, nós já lemos, do verso 9 ao 13, os cristãos eles se regozijam, eles louvam a Deus lá nos céus pela expiação. Os anciãos, as criaturas, nós já lemos lá os cânticos, né? Eles louvam a Deus. A fé na expiação, ela é indispensável. Ela é indispensável para a salvação. Romanos 3º capítulo, verso de número 25. É o que nós já lemos hoje, que Deus colocou Jesus para a propiciação pela fé, ou seja, a salvação é somente pela fé. E isso é dom de Deus também, a graça de Deus. Então ela é indispensável para a salvação. A expiação ela é celebrada na ceia do Senhor. 1 Coríntios, é um texto conhecidíssimo, capítulo 11, verso 26 ao 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a expiação, ela é celebrada na ceia do Senhor. Sacrifício, lembrando de Jesus, fazendo em memória de Jesus a Santa Ceia, em memória do sangue do Novo Testamento, da nova aliança, do novo tempo, a qual Ele
nos proporcionou. Os pregadores, os ministros devem proclamar de modo pleno, abundante, a expiação, a morte de Cristo. Meu Deus, meu Deus. É o que nós vemos nas Escrituras lá. 1 Coríntios 15, terceiro versículo. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E também tem 1 Coríntios 1, que Paulo fala sobre a palavra da cruz. Tem 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21, que fala do ministério da reconciliação. Nós já lemos aqui sexta-feira. E Atos 5, nós já lemos também, a qual Pedro vai falar sobre a morte de Cristo na cruz para o sacerdote do Sinédrio, fariseus, que queriam ali fazer como que eles parassem de pregar o nome de Jesus. Então, Meu Deus. é indispensável, nós devemos falar em abundância, plenamente. Os ministros são chamados a falar todo o conselho de Deus. E um deles é este, a morte de Cristo na cruz, a morte, a ressurreição, os ensinos de Jesus e tantas outras doutrinas bíblicas que existem. Tipificado. Esse é o último tópico dessa segunda parte desse estudo da expiação. Nós vamos ver agora algo interessante aqui, os tipos de expiação que houve na Bíblia. Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Gênesis 4, versículo 4. E Abel também-se dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então aqui Abel e a sua oferta da sua ovelha primogênita simboliza, tipifica o sacrifício de Cristo. É um tipo, é um símbolo, pois o Senhor se agradou dessa oferta, desse sacrifício. Aqui também o nosso Deus agradou-se de Jesus, o Filho amado. Ele mesmo disse lá no batismo de Jesus: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Este é meu Filho amado. O profeta Isaías disse que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, ele agradou o Senhor, assim como o de Abel. Oh, aleluia! Gênesis 22. Aqui é interessante que eu lembro lá de Spurgeon. Spurgeon disse que todo sermão ele deve ser igual ele deve ter uma rua, ou uma viela, ou um fio que seja, que leve até Jesus. Tem que dar um jeito, né? E se não tiver jeito, tem que fazer um túnel, uma ponte, mas todos os textos do Antigo Testamento, o pregador tem que colocar Jesus no meio. Tem que dar um jeito. Porque Jesus é o centro da Bíblia, é o centro do Evangelho. E o foco da pregação é essa: salvar homens. É salvar pessoas do pecado, do mundo, e convertê-las a Deus. Então, tem que ter Jesus. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele que liberta. Então, é interessante, nós estamos vendo isso aqui agora. Nós estamos catando textos do Antigo Testamento e criando uma escada, como tipo de Jesus. Gênesis 22, 2 diz assim: e o Senhor disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho. Quem que é o único filho de Deus? Unigênito. Jesus Cristo. Interessante, né? E toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lhe um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Como Deus é injusto. Deus pediu o próprio filho de Abraão para ele matar o próprio filho dele. Deus só estava testando Abraão. E ele fez isso. Abraão não fez, mas ele fez. Ele pegou seu próprio filho no monte das caveiras, do golpe, para morrer no nosso lugar, para ser sacrificado. O teu único filho, a quem ele amava, tinha prazer, nunca pecou. Então é um tipo de expiação, de sacrifício.
Mas tem mais, ó. Levítico 16. Não, Êxodo primeiro. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versos 5, 11 e 14. Êxodo capítulo 12, versos 5, 11 e 14. Vai falar da Páscoa, né? Êxodo capítulo 12, resumindo, que haveria em Israel, da festa da Páscoa, por causa da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Olha o que diz o verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomará das ovelhas e das cabras, ou seja, sem mácula. Jesus é o cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado. Então, há uma rua aqui que leva a Jesus. Tem mais, olha lá. Verso de número 11 agora. Assim, pois, comereis de vossos lombos fingidos e vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, a libertação do Senhor. Então, essa Páscoa do Antigo, a morte do Cordeiro no Novo, é a segunda Páscoa, que é a ceia do Senhor. É a celebração da segunda Páscoa. E é a verdadeira, né? Essa é a Páscoa judaica, a nossa é a Páscoa cristã. A morte e a ressurreição de Cristo. 11, e o versículo 14 desse capítulo também diz assim: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações vos celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, para sempre, Israel tem que celebrar essa festa. Nós, como cristãos, Jesus instaurou, colocou como norma, como obrigação do crente a ceia do Senhor até o fim dos séculos, em memória dele. Pode demorar mais 5.000 anos para Jesus voltar, é necessário celebrar a ceia do Senhor, em memória do sacrifício dele, mesmo que faça 10.000 anos para trás, ou 15.000, ou 100.000, estatuto perpétuo. Interessante, né, pastor? Levítico 16. Não, tem mais aqui, gente. Êxodo 24, 8. Êxodo 24, 8. Êxodo 24, 8 diz assim: Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então Moisés pegou o sangue do sacrifício ali e jogou no povo, espargiu sobre o povo para que trouxesse ali uma aliança, um concerto. E Cristo também derramou o seu sangue para fazer conosco a nova aliança, o Novo Testamento. Então, Levítico agora. Levítico, capítulo 16, versos 5 ao 34. Levítico 16, 5 diz assim: Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É o sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isso é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará do santo santuário, também expiará da tenda da congregação e o altar, semelhantemente para a expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados uma vez por ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia. Isso acontecia na lei. Hoje não precisa mais todo ano. Ele fez uma vez para nos expiar de todo o nosso pecado para sempre. Então, aqui nós vemos um tipo. Levítico 17, verso 11, diz assim: Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porque é o sangue que fará expiação pela alma. Cara, perdão, sangue. Meu Deus. Até em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então,
Na lei era assim, na graça a mesma coisa. Só que uma única vez, Jesus derramou o seu sangue para expiar o nosso pecado. Até a sua última gota. Por isso que diz, lavar a veste do sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder. Por isso essas expressões bíblicas. Pois o seu sangue é poderoso para perdoar pecados. Amém? Então somente até aqui. Tem muito mais. Poderia aqui citar vários exemplos aqui, mas isso aqui só serve para nós vermos que Cristo Jesus ele está inserido, mesmo que seja profeticamente, simbolicamente, tipologicamente, em parábola, em enigma, em mistério, em exemplo, talvez, de José que perdoou os irmãos, assim Jesus também perdoou os irmãos, mas ele está em toda a Escritura. É só nós procurarmos ele que nós vamos achar ele lá. Aleluia. Amém? Ele mesmo disse aos fariseus, examine as Escrituras, elas testificam de mim. Examine. Os discípulos de Emaús, que estavam de Emaús, estavam indo embora, Jerusalém já. Ele disse, vocês são mestres e tardos para crer em tudo que os profetas falaram que convinha que Cristo tinha que morrer. Então ele começou pela lei, foi pelos profetas e mostrou para eles como Cristo devia morrer. O próprio Jesus explicando para eles o Antigo Testamento, as profecias, como deveria acontecer com ele na cruz e depois da sua ressurreição. Então olha só, o povo perece por falta do conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos a Ti, Pai, ajude-nos a Te adorar em espírito e em verdade, a Te glorificar, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.